Olá, meus amados, boa tarde, a paz do Senhor para todos. Hoje eu trago um vídeo falando um pouquinho sobre a jornada do reformador Martinho Lutero, onde ele foi perseguido por pregar a palavra de Deus, por trazer a verdade, e em um desses momentos, o imperador o chamou para depor. Ele não permitia que essa verdade fosse proferida, porque ia contra os ensinamentos dele. Martinho Lutero disse: se o imperador me chamou, não posso negar que seja a vontade de Deus de ir até lá, porque é o próprio chamado de Deus. E se ele tem a intenção de lançar as suas mãos contra mim, eu coloco essa questão nas mãos do Senhor. E se não for intenção do Senhor me salvar, minha vida pouca importância tem, porque o mais importante é pregar a verdade e não a vida em si, e sim salvar outras pessoas e ser salvo. Porque a nossa vida não se resume só a essa vida terrena, mas sim a eternidade junto de Jesus quando ele voltar. Então, o mais importante é como você vai morrer, se você vai morrer salvo, e não se você vai ter uma vida longa e mesmo assim perder a eternidade. De que adianta? E ele dizia: espere tudo de mim, menos fugir ou me retratar. Fugir não posso, me retratar muito menos. E Alejandro, que era um representante do Papa, ficou enfurecido porque as notícias vinham surgindo em Roma, ia se espalhando em Roma, sobre as verdades que Lutero vinha proclamando. E os poderosos argumentos daquele homem poderiam colocar o Papa e seus seguidores em ruínas. E, insatisfeito com essa vitória, Alejandro se esforçava cada vez mais para condenar Lutero, acusando o reformador de sedição, de rebelião, de herege, impiedade e blasfêmia. Mas as palavras fortes revelavam o espírito por trás de suas ações. Era movido por ódio e vingança. E essa era a opinião geral. Então é muito perceptível quando você começa a falar das coisas de Deus, da palavra de Deus, e as pessoas que não estão com a presença do Espírito Santo, elas ficam revoltosas. Elas se revoltam contra você, porque o Espírito de Deus incomoda aqueles que não estão com ele. Então, em muitos momentos você se sente perseguido em vários ambientes da sua vida por estar vivendo e proclamando a verdade de Deus. Então, o Espírito de Deus incomoda aqueles que estão afastados dele, incomoda o inimigo. Então, se tem uma pessoa te incomodando no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sociedade, significa que você está no caminho certo, que você está fazendo o correto, porque o bem incomoda o mal. Leandro, cada vez mais, ele tinha determinação de acusar, de condenar Lutero, retratando como inimigo da igreja e do Estado. Lutero deixava claro que ele não estava lá para superar o defensor do Papa com as verdades claras e convincentes da palavra de Deus. O Senhor, porém, tocou em um dos ministros da Assembleia para levar a verdade também, para convencer aqueles que estavam ali. Esse foi o Duque de Saxônia, e ele especificou os enganos e abominações da igreja. Então, uma pessoa que fazia parte da Assembleia, essa própria pessoa falou sobre os enganos e abominações da igreja, do Papa. Então foi uma grande repercussão. Mas essa pessoa foi usada por Deus, para que ele proferisse também a verdade. Assim também como Martinho Lutero. Anjos de Deus enviaram raios de luz às trevas, o erro, e abrirem os corações para receberem essa verdade. Essa verdade divina controlou até os próprios inimigos, e preparando assim o caminho para a grande obra que estava para acontecer, que era a Reforma Protestante. E a voz daquele que é maior do que Lutero foi ouvida na Assembleia, que é a voz de Deus, do Espírito Santo. Então houve uma convocação. A convocação do exílio reivindicou que Lutero comparecesse à Assembleia para negar tudo aquilo que ele já tinha proferido, toda a verdade que ele já tinha proferido. E Lutero respondeu tão convicto: Cristo me dará o Espírito para vencer esses ministros do erro. Eu os desprezei em vida e triunfarei sobre eles por meio da minha morte. Então ele não temia em nenhum momento morrer pela verdade, por Cristo. E ele disse mais: eu disse no passado que o Papa era vicário de Cristo, porém percebi que ele é contra Cristo, ele é o apóstolo do diabo.
E o reformador instruía seus amigos: se eu não voltar e meus inimigos me condenarem à morte, continuem a ensinar e permaneçam em Cristo, na verdade, e labute em meu lugar. O povo ouvia em êxtase. E Lutero partia o pão da vida para aquelas pessoas famintas da palavra de Deus, famintas de saber realmente a verdade. E ele exaltava cada vez mais a Cristo, mostrando que ele era superior a qualquer homem que pisou nessa terra. Superior a papa, aos ministros, aos imperadores, aos reis. E ele escondeu-se através do homem do Calvário, Jesus, buscando apenas apresentar Jesus como Redentor, como Salvador, como Redentor dos pecadores. E ficavam os comentários: esse homem, o Martinho Lutero, comentário dos outros, ele vai ser reduzido a pó, a cinzas, ele vai ser queimado, assim como João Hus também foi queimado por proferir a verdade. Mas ele não temia ser morto, nem ser queimado. E ele disse: mesmo que acenda uma fogueira, todo o caminho, eu andarei através dela em nome do Senhor Jesus. Comparecerei entre eles confessando o Senhor Jesus Cristo. Amigos de Lutero tremiam por sua segurança, porque ele estava enfrentando autoridades. Mas a autoridade maior que existe, que é nosso Deus, estava ao lado dele. Então ele se sentia muito seguro e confiante em tudo que estava falando, e também naquele momento por ele sentir a presença de Deus. Então ele não temia nenhum mal. Sempre convicto, mais uma vez dizia: Deus será a minha defesa. Porque ele sabia que ele estava ali representando Deus, ele estava representando a verdade que Deus queria que ele falasse para todas as pessoas, para não serem mais enganadas. E sua feição era firme, corajosa, um rosto pálido, magro, mas que também mostrava alegria naquele momento, paz. A paz de Deus invadiu seu coração. E as suas palavras carregavam fervor que até os seus inimigos eram incapazes de resistir por completo. Muitos ficaram convictos, outros estavam achando que ele estava sendo usado por influência do demônio, por ser tão convicto e estar falando tanta verdade. Alguns realmente não quiseram acreditar. É igual o Tomé. Por mais que ele visse a verdade, ele não queria acreditar. E as pessoas naquela época também eram assim. E hoje a gente vê muito também. As pessoas veem a verdade sendo ditas, os anúncios da volta de Jesus cada vez ficando mais claros, mas as pessoas não querem assimilar. Muitos acreditam, mas não querem viver essa verdade, não querem o seu livre-arbítrio, não querem realmente serem salvos, preferem apenas viver esse mundo, esses poucos anos que ainda nos restam com muitas libertinagens, e não escolher viver a eternidade ao lado de Cristo. Mas, se a sua causa é justa, vá em frente. Se você acredita na verdade, vá em frente. Enfrente o inimigo, enfrente o que tiver que enfrentar, porque a nossa vitória é certa. E nós receberemos a coroa da vida eterna. Nós receberemos a estrela da nossa salvação. E tudo de ruim como esses reformadores passaram, que nós também iremos passar, as perseguições até Jesus voltar, vai compensar. Porque não importa a nossa vida aqui física, carnal, mas sim a nossa eternidade. Nós não fomos feitos para morrer. Nosso espírito ele foi feito para viver toda a eternidade ao lado de Jesus. Mas isso só vai acontecer quando ele voltar. Enquanto isso, a gente precisa se manter firme ao lado dele, convictos da verdade, e também proclamar a verdade para as outras pessoas. E através do livre-arbítrio delas, elas vão escolher viver ao lado de Deus ou não. Deus, ele nos ama, mas ele também respeita as nossas decisões. E o evangelho hoje é assim como no passado, causa de perturbação, dissensão. E como Deus disse, não vim a esse mundo para trazer paz, mas espada. Então Jesus, ele nos ama, mas ele também é justo. Ele gosta de justiça, então ele quer que a gente escolha o caminho da justiça. E essa justiça é fazer aquilo que ele determina e aquilo que ele quer que cada um de nós façamos, por mais que seja difícil. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. E na Assembleia, ele foi perguntado mais uma vez: seja claro e preciso. Você vai tirar todas as palavras ditas ou não? Você quer a sua condenação? E ele foi bem claro e preciso dessa vez, já que eles pediram, né? Não posso sujeitar minha fé, nem ao Papa, nem a concílios, pois é tão claro quanto a luz
dia que eles erraram com frequência e contradisseram uns aos outros. Ele estava se referindo aos ensinamentos papais. A menos que eu seja convicto do que está nas escrituras seja errado, não posso me retratar e nem o farei. Pois não é seguro que um cristão falar contra a sua consciência. Que estou e não há nada que eu possa fazer. Deus me ajude. Amém. Então essas foram as palavras proferidas por Lutero, convicto de que não iria desmentir, que não iria tirar a verdade proferida por ele, escrita por Deus. E assim se pronunciou o justo homem. Sua pureza e grandeza de caráter, sua paz e alegria, deixou claro para todos que ele testemunhava de superioridade, da fé que vence o mundo. E essa fé somente em Jesus. Então, somente nele é que podemos vencer as tribulações e esse mundo tão devastado por enganos, por coisas ruins, pelo pecado. Então, somente em Jesus somos vencedores. E através dele e nele é que devemos fortalecer a nossa vida, a nossa fé, os nossos dias. E é dele que precisamos para vencer o inimigo. Então, espero que vocês tenham entendido e gostado. Fiquem todos com Deus e aceitem Jesus como Senhor do Salvador do coração de vocês. Amém. Fiquem todos com Deus.